A perfeição absoluta é Deus. E se nós chegássemos à perfeição absoluta, nós seríamos comparados a Deus, o que é inadmissível. Quando Jesus disse isso, sede perfeitos, naquela época não podia, o pessoal não ia entender. Mas hoje a gente tem o conhecimento. O sede perfeitos que Jesus nos falou, é justamente aquilo: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. O que é isso? Caridade. É o perdão. O sentimento absoluto que nós temos que ter é o perdão. A gente não pode se sentir ofendido com as coisas que acontecem com a gente. Aquilo que eu digo, Deus não perdoa ninguém. Não perdoa ninguém porque ninguém ofende a Deus. E se a gente não se sentir ofendido, é o perdão. Quando caiu aqui os superiores e os inferiores, foi o que caiu. Eu vou lendo e a gente vai comentando. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas àquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, e nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Exemplo típico que nós estamos passando isso hoje, chama-se Trump. Ele está sendo totalmente equivocado. Ele está se sentindo um ser superior e está machucando todos aqueles outros que necessitam. Deus tem lhes provado constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois as retira quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira do mesmo modo. Se a gente vem com uma função de comandar, essa missão vem da espiritualidade. A gente vem com essa missão para fazer isso, mas nós temos que compreender aqui como é essa missão. A gente não tem que suplantar todos, porque assim como Deus deu vamos botar o exemplo do Trump, que é o que está acontecendo atualmente. Se Deus deu a Trump esse poder, Ele pode tirar. Ele pode tirar. Então cabe a nós ter essa compreensão quando nós estamos no comando. Você, para construir um prédio de 50 andares, você tem do ajudante de pedreiro até o engenheiro, o arquiteto. Mas o que seria do engenheiro, do arquiteto, se não tivesse o pedreiro? Não teria nada. Então, quem comanda tem que respeitar, não impor. Porque nós somos todos iguais e filhos de um mesmo Pai. Se por um acaso eu tenho a missão de comandar, é que eu tenho que
ajudar o próximo como a mim mesmo. Então a função de comandar é muito difícil. Porque comandar nos dá poder. E o poder nos enebria. A gente se sente superior. E isso até nas pequenas causas. Se você, por exemplo, vai ser um aluno que vai comandar os coleguinhas ali da sala, ele vai ser a ligação direta do professor com ele. Ele já se sente superior. E já começa a tirar vantagem disso. E não é assim. Ele está ali como um elo de ligação. Ele está ali para ajudar os coleguinhas e diminuir o trabalho do professor. Nós temos, vamos pôr em nossa casa, nós temos o trabalho de hoje, nós temos um responsável pelo trabalho de hoje. Tem que ter um responsável, porque senão que bagunça que viraria isso aqui, sem um comando. Nós temos que ter. Mas aí vai a evolução de cada um, o conhecimento espiritual de cada um. Se nós temos na nossa mão o poder de comandar, vamos comandar como Jesus nos ensinou, como Deus nos pede. Com carinho, com perdão, com amor. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde um senhor para com o seu servidor, até um soberano para o seu povo, não deve esquecer-se de que um encarregado de almas, e responderá pela boa ou má orientação que vai dar aos seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos. Mas também colherá os frutos do seu esforço, por conduzi-los ao bem, seja qual for. Sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se eu sou um responsável por alguma coisa, eu tenho que fazer jus a isso. Eu tenho que ajudar aqueles que estão sendo comandados, porque eles precisam, como nós precisamos também. Nós precisamos também. O que nós temos que entender é que, um exemplo, a política faz parte da nossa vida, mas a política partidária nos destrói. Essa é a grande verdade. Então, quando você tiver um comando na sua mão, respeite aqueles que estão comandados de você. Porque você precisa deles. E outra, se você está ali como maior um pouquinho o seu conhecimento, você tem que passar aos outros esse conhecimento. E não machucá-los. Porque todos nós necessitamos de aprendizado. Estamos aqui para isso. Para o aprendizado. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que deveria ser em suas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor? E também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promovestes? Se dei subordinados a você, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, e nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de tua ambição.
se te fiz forte e confiei os fracos, foi para que você, amparando-os, os faça chegar até a mim. Nem todos nós temos a mesma evolução. Nós aprendemos conforme a necessidade. Nós temos o conhecimento disso. A doutrina espírita nos passa esse conhecimento, essa força de melhora que devemos ter. Uma das provas mais difíceis que nós temos aqui nas nossas reencarnações é justamente a prova da riqueza. Porque, como eu disse no começo, vai nos enebriar, vai nos pôr superiores a todos, porque eu tenho, não eu sou. E é isso que nós temos que ter esse entendimento. A pessoa que vem, que é dona de uma indústria, quantas famílias necessitam dele? Se ele tratá-los todo bem, da saúde, alimentação, amor, compreensão, ele está aplicando muito bem aquilo que ele recebeu de Deus, naquela função que ele teve ali dessa vez. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo deles, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que hoje eles lhe obedecem. Já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, ou então será tratado como os tratou. Uma coisa que a gente tem que entender: a vida não é uma só. Existem as reencarnações. E nós passamos por várias reencarnações. Nós sabemos disso. Então, será que na encarnação passada eu fui uma pessoa que me trataram muito mal, e hoje inconscientemente, porque quando você nasce, você não lembra da vida anterior, você começa a machucar aqueles que você comanda. Por quê? Porque você estacionou na sua evolução. Mas Deus, com a sua infinita bondade, vai te dar oportunidade. 1, 2, 3, 4, dezenas, centenas, milhares de vezes. É por isso que nós não somos todos iguais. É por isso que nós estamos aqui para se melhorar. É por isso que nós temos a necessidade de comandar e ser comandado, de amar, perdoar. Isso nos faz elevar o nosso espírito. E o nosso objetivo é esse. As pessoas que aqui vêm, que estão ali embaixo, 95% estão necessitando do quê? De uma conversa, de uma explicação, para que ele possa compreender o que é a verdadeira vida. Para ele possa compreender que quando a gente passa para a vida espiritual, você não leva o que você tem, você leva o que você é, o que você aprendeu. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também tem por sua vez, e não menos sagrados. Se esse último é espírita, aquele que é inferior no caso, quando eu digo inferior aqui, não é que ele é abaixo de todos, é inferior no comando material que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu digo quando é superior ou inferior. Ele é superior no comando dessa reencarnação e é inferior nessa reencarnação. Se esse último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está
dispensando de os cumprir, mesmo que o seu chefe não cumpra os que lhe competem. Pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas do outro. Se sofres na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo já pode ter sido também abusado da autoridade que tinha, como eu disse atrás. E agora deve sentir, por sua vez, os inconvenientes daquilo que o fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar algo melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia da sua conduta, ele age como gostaria que os seus subordinados agissem com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso o cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência do trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera. E quem deve seu tempo e os seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever que lhe advém da sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que terá que pagar mais tarde. Isso é, se nós somos os subordinados e a pessoa que nos comanda nos trata mal, nos trata com uma superioridade muito grande, nós, como conhecimento que nós temos, não deixamos nos levar pelo ódio, pela raiva, pela necessidade de se responder aquilo que ele faz a você. Será que na vida passada, eu como subordinado não fui um patrão exigente? E hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei? Então é por isso que nós temos que respeitar a maneira de ser de cada um. Se um superior me trata bem, aquilo que eu falei no começo, o que é ser perfeito? Se ele me trata bem, vamos orar por ele. Se ele me trata mal, vamos orar por ele. Porque ele necessita. Uma pessoa que não tem esse conhecimento é muito mais necessitado daquele que tem. Então vamos aproveitar a nossa passagem por esse plano de prova e expiação que nós temos para ter esse entendimento. Aplicar, ter o respeito por aqueles que comandam. E aqueles que comandam, por favor, também tenham o respeito com aqueles que são comandados. Se eu planto abacaxi, eu colho abacaxi. É isso que nós temos que entender. Então, se alguém te trata mal, use o perdão. Use o amor. Se nós estamos assim desanimados, tristes, repetitivos dos nossos erros, sabe o que nós estamos precisando? Colocar amor nos nossos atos. Falta o amor. Isso que nos deixa triste, pesaroso, bravo. Se você é um pedreiro, você vai construir uma casa. O que nós temos que fazer? Cada tijolinho que você colocar naquela parede, coloque aquele tijolinho com amor. E orando, pensando que as pessoas que forem morar ali sejam felizes. Quer dizer, o amor vem lá da base. Se você é uma dona de casa, enche a sua casa de perdão, tolerância, paciência.
Vê a importância que é uma mãe. As crianças são as sementes que ela plantou. E se ela tiver amor naquilo que ela faz, as crianças seguirão a sua caminhada com o coração mais cheio de paz, cheio de amor, cheio de compreensão. Não deixemos ser levados pela negatividade. Porque uma criança que não tem esse aprendizado, uma das coisas que vai acontecer com ela é justamente aquilo: ninguém me ama, todo mundo me odeia. E vai criar o quê na cabeça dessa criança? Um mal-estar muito grande, um sofrimento muito grande. Mas a partir do momento que você entender que nós estamos aqui para se melhorar, não vamos colocar a culpa nos outros, que a gente tem uma mania, uma péssima mania de agir assim. Não foi eu que errei, foi ela. Não é assim. Se você é um médium, entenda que você é um instrumento para ajudar aqueles que necessitam. E isso começa dentro da nossa casa, respeitando todos aqueles que aqui estão, procurando ter o sentimento maior que nós temos aqui, a harmonia. Se uma casa está harmonicamente bem, o trabalho automaticamente vai ser bom. Vai fluir com uma facilidade maior, mais fácil. Então, meus irmãos, vamos olhar por todos aqueles que estão à nossa volta e desejar o amor. Plantar o amor. Porque o amor é o sentimento mais puro que Deus nos deu. E o amor é o perdão. O amor é a caridade. O amor é o bem-estar. Vamos pensar nisso hoje. Para que nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro hoje, vamos pensar da seguinte maneira: eu estou aplicando o amor? Não. Eu não estou. O que eu tenho que fazer para mudar? Vamos tentar. Vamos procurar. E vamos começar na nossa casa, no nosso bairro, no nosso centro onde nós trabalhamos. Nós não estamos aqui de graça. Se nós estamos trabalhando aqui no Emmanuel, é porque na espiritualidade nos foi encaminhado para cá. Mas Kardec, com o Espírito das Verdades, nos disse: amai e instruí-vos. Quanto mais conhecimento, mais se aplica o amor. Boa noite, meus irmãos. Vamos pensar nisso. Não vamos nos deixar levar pelas necessidades inferiores dos outros. Se alguém te ofenda, não traga para você. Deixa a ofensa com aqueles que estão te ofendendo. Porque ele vai ter que... A gente fala pagar por isso, que é uma maneira mais fácil de se dizer, né? Mas ele vai ter que aprender que o amor é o caminho necessário à nossa melhora. Boa noite, meus irmãos.